Pessoal, mais uma live aqui do Projeto Normalize Mais. Hoje nós vamos falar sobre comunicação assertiva. Então, quero agradecer aqui para quem está entrando, pedir para que vocês encaminhem essa live aí para os amigos, para que eles participem, até porque comunicar comunicar de forma assertiva é muito importante em qualquer situação, quer seja na vida pessoal quanto na profissional. Então, se vocês puderem mandar essa live aqui para os seus amigos, eu agradeço. E também, essa vai ser a primeira live do Projeto Normalize Mais, que vai ser transmitida aqui no Instagram e também no YouTube. Agora estamos ao vivo aqui no YouTube. Era só clicar, né? Bom, olha, pessoal, quero agradecer, então, aqui essa live está sendo transmitida aqui no Instagram e também aqui no YouTube, de forma simultânea. Então, se vocês puderem mandar essa live para os amigos, para que eles participem. O tema hoje dessa live é comunicação assertiva. E meu convidado é o Rodrigo Orellana, que vocês já estão vendo aqui. Então, eu quero agradecer já a você, Rodrigo, por ter aceitado conversar comigo aqui nesse projeto no Normalize Mais. Eu adoro falar sobre comunicação, porque eu acho que é o que eu sempre falo. A gente sempre está aí. Acho que comunicar se comunicar bem é extremamente importante, né? Nas companhias, os maiores gargalos que existem decorrem de fato de falta de comunicação ou de uma comunicação não assertiva, né? Então, e da nossa vida pessoal também, né? Super importante, em qualquer seara, né? E vou falar um pouquinho do Rodrigo. O Rodrigo, ele é graduado em Psicologia pela Universidade de São Francisco, em Sistemas de Informação pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pós-graduado em Docência para o Ensino Superior pela Universidade também Presbiteriana Mackenzie, professor de Habilidades Comportamentais na LUDES, Educação Corporativa. Eu conheci o Rodrigo através do professor Armando Lourenço, então, que também já participou de 2 lives aqui comigo. Que honra, né? Ele me indicou, eu estou feliz. Ele é demais, né? Todo mundo virou fã do professor aqui, todo mundo adora. Então é um prazer aqui ter você, Rodrigo. Obrigado, você sabe que eu comecei, durante a semana, eu abri umas pesquisas no meu Instagram, né? E aí, vou até falar aqui o resultado que eu achei super interessante. 55% das pessoas que responderam falaram que entendem que se comunicam bem. 45% não. Desse pessoal que respondeu também, 73% entendem que precisa sim melhorar a comunicação e 27% entende que não. E aí eu perguntei quais eram os principais problemas, né, que eles identificavam aí na comunicação. Então, o primeiro que ganhou foi a dificuldade em transmitir a mensagem de forma clara e objetiva. Então, esse foi o primeiro ponto. O segundo é a dificuldade da escutatória. Escutar de forma efetiva. O terceiro, não se atém no momento ideal. Qual que é o momento ideal de poder se comunicar? E o quarto, que foi em último, é a falta de empatia em alguns momentos-chave. Então, foram esses os pontos. Eu achei bem interessante. Eu já fiz aqui uma live sobre escutatória com o Thomas Grier. E realmente é um dos pontos, eu acho que aí, né, quando a gente fala em comunicação. Eu queria começar, Rodrigo, da gente falar um pouquinho de comportamento, porque existem vários tipos de comportamento. Quando a gente fala em comunicação assertiva, né, a gente fala de como a gente se comporta, né, até para se comunicar. Então, eu queria que você falasse um pouquinho como que funciona essa questão da comunicação, do comportamento na comunicação. A ideia, basicamente, Norma, é que a comunicação é um comportamento manifesto. E todo comportamento tem uma função. Então, o que a gente tem que entender sobre o comportamento é que um comportamento é qualquer interação de um organismo com um meio que provoque uma alteração nesse meio. Tá? Então, é uma forma estreita de se ver um comportamento. Então, todo comportamento tem uma função. Quando eu me comunico com você, quando eu digo alguma coisa para você, eu tenho uma intenção e eu quero realizar algo. Então, de uma forma bem básica, a gente tem que entender que a comunicação ela serve para 2 coisas. Para persuadir alguém para fazer alguma coisa, né? Ou para informar alguém sobre algum contexto, uma situação, um conceito, né? Numa aula, por exemplo, uma explicação, eu estou informando alguma coisa. Então, basicamente, é para isso, para persuadir ou para informar. E aí, tem um aspecto muito interessante, porque a gente está vendo a comunicação como um comportamento.
Mas cada pessoa tem uma personalidade diferente. E aí talvez tenha essa questão do comportamento para entender o outro, né? Eu acho que uma comunicação assertiva, uma comunicação eficaz, ela tem que ser empática. Ela tem que considerar o outro. E para isso eu tenho que entender mais ou menos como aquela pessoa funciona. Sim. Porque se eu conseguir identificar esses aspectos nessa pessoa, eu consigo me comunicar melhor com ela, não é? Então, existem pessoas que são mais motivadas pelas ideias, são pessoas mais sociáveis, outras pessoas que são mais da análise, mais introvertidas. Então, eu tenho que saber quem que é o meu interlocutor para conseguir passar uma mensagem com clareza para ele, né? Uhum. Então, como que a gente pode definir uma comunicação assertiva, na sua opinião? Partindo desse pressuposto. Muita gente confunde comunicação assertiva, porque assim, as pessoas entendem que comunicar assertivamente é comunicar de forma correta, e não é. Porque asserção, assertivo vem de asserção, que é declarar com firmeza, tornar firme, e não de acertar, né? Então, a comunicação assertiva, ela vem de um pressuposto que é eu declarar alguma coisa com firmeza, ou seja, me fazer entendido num ato comunicacional. No ato comunicacional, assim, eu tenho dois ou mais interlocutores, né? Um vai ser o emissor da mensagem, o outro vai ser o receptor dessa mensagem. Só que nesse ato comunicacional, às vezes eu digo alguma coisa, e às vezes inserido no meio de comunicação, com ruído e tudo mais, eu posso não me fazer compreendido. A comunicação assertiva, então, tem como base eu me fazer compreendido em qualquer situação de comunicação. Então, por exemplo, eu acho que tem 3 pilares aí para uma comunicação assertiva acontecer. Ela tem que ser ativa, direta e honesta. Como assim ativa? Ativa é o contrário de passivo? Não nesse contexto. Nesse caso, o ativo é o contrário de reativo. Porque, por exemplo, todo mundo conhece aquela pessoa que quando você vai falar qualquer coisa, a pessoa já vem reagindo, né? Já vem com o pé no peito. Essa é uma pessoa reativa. E basicamente, quando a gente quebra esse ponto, a gente deixa de ser ativo e passa a ser reativo, a gente já falhou na comunicação assertiva. Aí a gente passa a adotar um perfil não assertivo. Eu já vou falar deles para você. Mas a ideia é, então, ser ativo, o contrário de reativo, direto, que aí tem uma questão cultural do brasileiro, que é para dizer qualquer coisa que às vezes é um pouco mais delicada, a gente faz um rodeio, né? E aí nunca chega ao ponto. Voltas e voltas. E aí você acaba de dizer tudo para a pessoa chega no fim e fala assim, acho que ele me elogiou, não, estava criticando, mas não, entendeu tudo errado, né? Então tem que ser direto e tem que ser honesto. Sim. Né? Então, por exemplo, as pessoas falham também na honestidade quando elas vão comunicar algo. O colega de trabalho chega e fala assim, o que você achou do meu novo corte de cabelo? Eu achei horrível. Mas eu vou falar assim, eu gostei, mas talvez, quando eu digo, eu gostei, eu já não fui honesto. Então aí eu tenho que tomar esse cuidado, né? Então, por exemplo, o que você achou do meu corte de cabelo? Eu acho que o anterior combinava mais com o seu rosto, talvez fosse uma resposta mais honesta, mais direta, né? E ativa. Então, eu acho que são essas 3 premissas aí que a gente tem que cuidar para uma comunicação assertiva ocorrer. E quando a gente desengaja em um desses 3, Norma, o que acontece? A gente cai num perfil de desengajamento da comunicação assertiva, que são 3 também. É o passivo, e nesse é no sentido de ser passivo na comunicação. Passivo, passivo-agressivo e o agressivo. Tá. Ou seja, eu queria dizer para você nesse exato momento, e para todas as pessoas que estão nos assistindo aqui, que todos nós, quando desengajamos do perfil assertivo de comunicação, a gente necessariamente cai em um desses 3 perfis. Ou a gente adota uma postura passiva, que é aquela pessoa assim, que está, para não entrar num conflito ou para desviar do conflito, ela sabe que vai dar errado, ela está vendo que vai dar errado, mas ela não diz nada. Ela fica na dela, legal, pode ir por esse caminho. Sabe que vai cair, mas pode ir por esse caminho. E a pessoa cai e ela fica calada, né, naquela existência de que eu não vou falar, senão é pior para mim. Isso é uma postura passiva da comunicação, isso é ruim. O passivo-agressivo é aquele sujeito que adota uma postura irônica, bajuladora, né, faz ironia, faz com que a pessoa se sinta mal. Então é muito comum também. E o agressivo, que ele quer ter certeza sempre, ele vai direto para o embate. Então, assim, sempre que a gente desengaja, falhando num desses 3 pontos, ativo, direto e honesto, a gente se torna ou passivo, ou passivo-agressivo, ou agressivo. Ou seja, e a gente não tem uma comunicação assertiva. Exato. Então, a ideia aí é se identificar em um desses 3. Por exemplo, o meu perfil predominante é passivo-agressivo. Então, eu já percebo que quando eu começo a falar e eu chego naquela assim... Você nem ouviu às vezes, né? É isso. Porque às vezes eu tenho essa também. Às vezes a pessoa começou a falar, eu já acho que vai... Pau! Exato. Não, e tá errado. E assim,
Por isso que eu falo, a gente tem que melhorar, né? A gente pode melhorar, né? Então, eu tento prestar essa atenção e não agir dessa forma. Eu acho que um dos primeiros passos é conseguir se reconhecer desengajando, né? Então, a hora que você percebeu, poxa, estou fazendo errado, deixa eu ir para o outro lado. Acontece comigo. Quando eu começo a adotar uma postura passivo-agressiva, ou começo a criticar alguém, ou ser irônico, eu já falo, peraí, estou desengajando, deixa eu voltar aqui, respirar fundo e volto. Basicamente é isso. A Jéssica que está perguntando, Rodrigo, como identificar qual o seu perfil, né, para melhorar? Como que a pessoa pode identificar qual que é o perfil dela? Eu acho que aí, Jéssica, a questão é você conseguir fazer um trabalho mais profundo de autoconhecimento, né? Como eu já vi uma live. A gente cai no autoconhecimento, aí tudo cai no autoconhecimento, né? Importante. Mas a ideia aí é conseguir, por exemplo, tenta identificar numa situação de conflito, talvez, como você reage. Eu até vou falar daqui a pouco sobre as habilidades para a vida, né? É um texto, é um conteúdo que eu estou estudando muito ultimamente, que tem tudo a ver com isso. Mas a ideia é conseguir, Jéssica, se reconhecer no momento do conflito. Né? No momento de conflito, você tem que entender como que eu estou agindo. Se eu estou sendo muito agressivo, se eu já vou direto para o embate, se eu quero ter razão a qualquer custo, ou se eu sou irônico e fico subjugando a inteligência do outro para fazer ele se sentir mal, ou se simplesmente eu finjo que eu estou concordando, mesmo não concordando, e em Nárnia, né? Na minha cabeça tem outra coisa acontecendo, mas eu estou fingindo que eu estou concordando, mesmo não concordando. São posturas diferentes numa situação de conflito. O que a gente tem que entender sobre conflito, basicamente, é que todo conflito é importante e é positivo. Eu não sei o que estou falando, é o Gregório Barenblit que diz isso, que os conflitos são positivos. E no conflito, o que acontece? Eu consigo entender a realidade do outro, eu consigo entender a dor do outro. Eu consigo trabalhar para sanar essa dor, né? Ou fazer com que a relação melhore. Só que acontece que, às vezes, as pessoas conflitam e não conseguem sair da situação de conflito. E aí o conflito vira patológico, e aí é ruim. É aquele casal que há 20 anos casado, brigam todos os dias, e quando não brigam, um olhar para o outro assim, não, hoje, né? Alguma coisa está errada. Porque já é um conflito patológico, né? Nossa, credo. Eu, hein? Não é? Sabe, você falou uma coisa aqui sobre você perceber o outro, né? Que aí a gente fala um pouco de postura, da linguagem corporal, né, como um todo, que também eu acho que para você se comunicar assertivamente, você conhecer com quem você está falando é super importante. E eu acho que talvez essa questão da postura do outro, né, é fundamental, né? Então, como que a gente identifica, Rodrigo, assim, o outro? Como eu sei com quem estou me comunicando? Tem uma forma que eu acho que é mais tranquila, assim que eu ensino para os meus alunos, eu vou chegar nesse ponto já. Você falou de um ponto importante que é a comunicação não verbal, né? Sim. Todo ato comunicacional, onde eu tenho dois interlocutores, um emite uma mensagem e o outro dá um feedback para saber se entendeu. Eles ficam trocando constantemente de posição, de emissor e receptor para receptor e emissor. Esse feedback não verbal é importante para entender se o que você disse foi compreendido. Então, por exemplo, quando eu estou dando aula e eu falo alguma coisa assim, eu vejo que os alunos franziram a testa, que é uma coisa ali, né? Então, eu tenho que dar um passinho para trás e tentar reestruturar esse meu pensamento, organizar essa ideia, né? O que às vezes dificulta é quando eu percebo que uma pessoa não está entendendo, e aí eu tento dar um auxílio no entendimento e coloco a pessoa numa situação desagradável. Por exemplo, você está entendendo o que eu estou dizendo? Uma dica muito legal aí é colocar a responsabilidade sobre você mesmo. Então, em vez de perguntar, vocês entenderam o que eu disse? Porque aí você diz que o outro é burro automaticamente, né? Traz para você a responsabilidade e pergunta assim, eu me fiz claro? É completamente diferente. Eu estou trazendo a responsabilidade. E aí eu faço isso. Agora, para entender quem é o perfil, uma forma fácil de entender, eu costumo usar eixos, né, para posicionar as pessoas, sendo que no eixo vertical, eu estou usando aí amabilidade e extroversão. Mas de uma forma clara, assim, ó, imagina que lá no topo do eixo as pessoas se relacionam melhor, e lá na parte de baixo elas são mais introspectivas, gostam de usar fone de ouvido e ficar nessa. Então a pessoa tem que posicionar o outro nessa linha. Como, por exemplo, usar a Norma de exemplo. A Norma é uma pessoa muito comunicativa, super relacionada, então ela estaria lá em cima nessa curva vertical. Amabilidade alta, extroversão alta, então ela está lá em cima. Legal. E aí eu faço um eixo horizontal, onde de um lado eu tenho pessoas que são mais reflexivas, pensam muito, têm dificuldade de tomar decisão, e do outro lado eu tenho pessoas mais impulsivas,
São pessoas que vão lá e fazem ação da ação. A norma está onde? Na ação. Lá no vou e faço, né? Não, deixa eu fazer um parênteses só aqui, sem te atrapalhar, já atrapalhando. Claro, Quando eu tive uma conversa com o Rodrigo, nossa conversa prévia, gente, assim, a gente falou o quê? 1 hora, ficou conversando e tal. Ele simplesmente deu meu perfil. Quando você assim, eu falei, que é isso, Rodrigo? Horóscopo, né? Que horóscopo faz? Eu sou muito transparente. Que é isso? Não, é só Na verdade, que foi, eu fiquei chocada. É legal, e assim, não, isso não é nem sempre a gente acerta. A gente tem essa reflexão é para a gente ter mais ou menos uma fotografia de quem é o outro. Então não significa que eu podia ter errado, eu fiz para ser um perfil seu, mas eu podia ter errado feio ali. É que assim, a prática vai levando, né, o conhecimento. Então a gente começou a conversar, no 3º minuto eu já sabia que você era entusiasta. Então, o que acontece? Eu me comunico com você considerando seu estilo de comunicação. Eu tenho que ter uma comunicação mais empática. E aí o que acontece? Eu falei com você como uma pessoa entusiasta, cheia de ideias. Não, a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Aí você se encantou com isso. Pensa bem, vamos lá. Já que você abriu esse assunto, então vamos lá falar de bastidores para o nosso aqui. A Norma queria que eu falasse sobre inteligência emocional, que eu acho um tema fantástico, gosto bastante, estou escrevendo sobre isso também. Mas eu queria falar sobre comunicação. Em nenhum momento eu falei para ela que eu queria falar sobre comunicação. Mas eu convenci ela a falar sobre comunicação sem ela perceber. Isso, o que é isso? Não foi assim, Norma? Foi mesmo. Foi. Porque eu falei assim, ó, eu falei, professor Armando, eu quero me indique alguém que fale sobre inteligência emocional. E aí, eu indicou o Rodrigo. E a gente ficou conversando tal, e não sei o que. Vamos falar então de comunicação. Chegamos na comunicação assertiva. Olha, você foi, ó. Aí a questão da intencionalidade, né? Eu tenho uma intenção na minha fala e eu sei como você funciona, então a gente vai... Isso é uma coisa muito complicada. Nossa, é muito importante. Eu preciso fazer um curso disso. Para Vamos, entender todo mundo. Lá na luta. Mas a questão toda é entender o seguinte, ó. Isso é uma ferramenta poderosa para entender o outro e ajudar a me comunicar de forma mais efetiva, né, eficaz. Só que, ao mesmo tempo, tem muita gente que usa isso para manipular os outros. E aí tem uma diferença muito grande entre persuasão e manipulação. As pessoas falam, mas a persuasão é ruim ficar persuadindo os outros. Não, muito pelo contrário. É necessário persuadir os outros, senão você não sai do lugar. Agora, manipular é ruim. Rodrigo, só um parênteses aqui. Porque eu fiz um conceito, eu coloquei uma perguntinha de persuasão e muitas pessoas, eu acho que não sabem exatamente o que é. Então, se você pudesse explicar a definição... Claro. Essa habilidade da persuasão é conseguir convencer alguém a fazer alguma coisa que você tenha um interesse. Então, por exemplo, eu quero pintar a minha parede aqui de azul e as pessoas querem pintar de vermelho. Como é que eu vou conseguir convencer as pessoas de que o azul é melhor para essa parede? Então, essa capacidade de convencimento é a persuasão, né? Agora, existe um ponto ruim na persuasão, que é a manipulação. Quando é que eu sei que uma pessoa está manipulando o outro? Quando ela faz o outro sentir culpa ou quando ela usa um forte apelo emocional. Né? Ela se vitimiza ou qualquer coisa. Então você faz o outro agir, mesmo talvez contra a vontade, né? Não porque ele foi convencido, mas porque ele sente na obrigação de fazer. Então aí eu estou manipulando o outro. As mães são pessoas que sabem fazer isso perfeitamente. Usar a manipulação ali na culpa, você sente culpado e faz, né? Eu tô brincando, espero que minha mãe não esteja me ouvindo nesse momento, senão ela já... Ela vai sair da live, hein? Não faça isso. Vai, ó. Já perdemos um aqui, ó, 125. A ideia toda, Norma, então, é tomar esse cuidado, né? Então, a pessoa tem essa capacidade de convencimento. E como é que eu consigo convencer o outro se eu não considero quem é o outro? Eu sempre dou um exemplo. Verdade, não faz sentido. Não faz. Quando eu estou ministrando treinamento de comunicação, eu falo assim, ó, veja só, eu sou entusiasta. Meu perfil de comportamento comunicacional é um entusiasta. Na minha diagonal, eu tenho um analítico. Então, o meu antagônico, o perfil antagônico do entusiasta é o analítico. Nós, entusiastas, temos dificuldades de falar com pessoas analíticas. Por quê? Porque nós somos mais rápidos, a gente quer coisa rápida, tem ideia e tal. E quando a gente começa a falar de dados, fatos, números, estatística, nós, entusiastas, já falamos, meu Deus do céu, para com isso. Só que, o que é importante também, né, gente? Sim. Existe um perfil melhor ou pior que outro. Existem perfis complementares. Agora, pensa só. Eu convido o Pedro para ser meu sócio. Né? E o Pedro é analítico. Mas é uma pessoa fantástica, né? tem qualidades. Convidei para ser meu sócio. O que eu vou fazer? Nós, entusiastas, qual que é a emoção básica? A gente vai chegar no Pedro e falar assim, Pedro, eu tive uma ideia.
e ele vai dizer assim, quanto custa? Pronto, para nós, analíticos, isso é um balde de gelo na cara. Qual que é a ideia, então? Eu conheço o Pedro, sei que ele é analítico. Então eu vou falar com ele, tive uma ideia. Vou chegar e falar, Pedro, eu dei uma analisada no mercado e eu achei um gap que se a gente investir, além da gente reduzir nosso custo marginal, a gente vai estar trabalhando com um nicho que ninguém atende hoje. Olha esse gráfico aqui. Pronto, convenci ele. Porque aí eu estou considerando ele, o jeito que ele gosta de ouvir as coisas, entendeu? Sim. Eu lembrei agora, quando eu entrei na empresa onde eu trabalho hoje, eu sempre fazia apresentação e eu estava sempre vinculada a alguém do jurídico, né? Então, as pessoas do jurídico gostam de escrever, né? E eu fui, eu falo com a acionista, com a diretora financeira, então, chegava com a minha apresentação, com um monte de Word lá, e assim, Norma, então, não, faz um quadrinho, só faz uma planilha, ficava louca no começo, eu falava assim, meu Deus, eu ficava enlouquecida. Gente, e aí eu comecei a mudar, né? Hoje eu adoro, eu acho que tem que ser mesmo, e melhor forma, aprendi muito com elas, mas é isso, então assim, no começo, imagina, eu achava que estava lindo o negócio, porque eu vinha com as ideias, escrevia, tarará, no fim, na verdade, o que era importante, que era um quadrinho, resumo, tal, eu não estava colocando. Então, realmente, você tem que realmente conhecer. Tem 2 treinamentos que eu ministro lá na Universidade Corporativa da Ernst Young, que são treinamentos de técnicas de apresentação. Então, um se chama Quebra-Perna, né, que é mais para o pessoal que está entrando, por causa do teatro e tal, e o outro é um que se chama Train the Trainer, que é para treinar os treinadores. A ideia sempre, quando a gente monta uma apresentação que tem um alto impacto, é deixá-la mais neutra possível para quem vai ouvir. Porque aí o que acontece? Eu ensino eles a perceber qual que é o perfil da audiência, ou pelo menos de quem é um líder ali, um porta-voz, para que essas pessoas na apresentação se comuniquem com essa pessoa. E ele naturalmente convence os outros. Então essa é a ideia, ser o mais neutro. Então, quando a gente põe muita informação, a pessoa não sabe se olha para você e aí se perde, né? Não, hoje eu olho com esses olhos assim, mas há uns anos atrás, né? Eu ficava enlouquecida, né? Eu falava, como assim? Tá lindo isso aqui. Mas depois a gente vai se adaptando e conhecendo, a gente já sabe como vai chegar lá, né? Não vai chegar com um monte de Word que não vai funcionar. E você sabe que uma coisa importante que me perguntaram, que eu abri caixinha de pergunta também no Instagram, é sobre quando você percebe que o outro, você precisa se comunicar, mas você percebe que aquela pessoa é muito difícil. O que eu faço? Eu preciso falar naquele momento, mas aquela pessoa não quer ouvir, ela não quer se comunicar, ela tem dificuldade nessa comunicação, não sei se talvez não seja aquele momento, mas como você faz essa virada da chave? Muito legal essa pergunta, Norma. E assim, eu acho que para a gente responder essa pergunta, a primeira coisa que a gente tem que entender é uma questão filosófica que é sobre a verdade, né? A Maria Helena Chavio falou uma vez que todas as verdades elas são contestáveis, a não ser as verdades relacionadas com a fé. Por que eu estou dizendo isso? Porque depende do que você vai conversar com alguém, né? Vamos supor, eu vou conversar hoje nesse país extremamente polarizado com alguém que tem um viés político, mas pela fé e não pela razão, né? Pelos fatos, dados e construção. Como é que você convence essa pessoa? Você não convence. Porque essa pessoa está sectarizada ali. Isso, independente, eu dei o exemplo da Maria Helena Chavio quando ela diz isso, porque, por exemplo, convencer uma pessoa sobre outra religião não a dela. É inviável fazer isso. Porque para ela aquilo não é uma verdade aceitável. Agora, quando é uma verdade contestável, sim, você tem que se munir de bons argumentos e conseguir mostrar isso de forma clara para o outro. Aí entra a comunicação assertiva, que é o quê? Fazer com que o outro entenda o meu argumento e não fique com dúvidas. Às vezes, as pessoas falam, se comunicar assertivamente eu tenho que falar o português correto. Não, às vezes falar o português correto vai fazer com que você seja mal interpretado, mal compreendido no contexto. Então a ideia é se munir de bons argumentos, entender o contexto de comunicação que você está, as pessoas com quem você está se comunicando, e tentar afinar essa comunicação para esse interlocutor. Então aí você consegue... Você acha que o momento também, de repente, por exemplo, se você talvez tenha que falar num outro momento também, isso talvez seja importante, você perceber o momento e deixar para uma outra situação, ou não? Ou não? Olha, é difícil a gente pensar nisso, porque pode ser que não tenha um outro momento para falar, né? A questão é como falar naquele momento. Então o que a gente tem que pensar num ato comunicacional, falei das 2 pessoinhas, né? O que envolve essas 2 pessoas é uma bolha de espaço-tempo que nós chamamos de contexto. Esse é o contexto da comunicação. Por exemplo, a nossa live aqui é uma live síncrona, porque eu estou falando, está respondendo, está acontecendo ao mesmo tempo. Né? E no YouTube virtual, também. Né?
Exato. Aqui no Instagram e no YouTube. E é um papo mais informal. Então, assim, eu tenho que entender esse contexto. Como eu vou isolar essa pessoa e dizer essas coisas para ela naquele momento? Né? Por exemplo, um feedback que um chefe vai dar para um funcionário. Precisa fazer uma crítica, mas precisa fazer. Claro que o contexto importa. Se eu chegar na frente de todo mundo e falar, olha, você errou aqui desse jeito, isso vai pegar mal. A pessoa pode criar uma barreira de comunicação, não vai querer mais falar com você. Então, eu preciso entender o que eu vou falar naquele momento. Né? Às vezes pode ser que eu não tenha outro momento para falar, então eu tenho que adequar essa comunicação naquele momento. E aí vem uma sensibilidade muito grande do interlocutor para entender como eu vou dizer isso para essa pessoa, sem magoar, sem ofender, ou de uma forma construtiva, que a pessoa vai entender o que eu quero dizer e vai, né, dar um passo adiante. Então tudo isso tem que ser levado em consideração nesse contexto. Né? Sim, sim. Eu queria falar um pouquinho agora de desenvolvimento de mindset, porque eu acho que para você se comunicar bem, de forma assertiva, você tem que realmente estar aberto, né, para poder realmente se comunicar melhor. Uhum. Como então quem está ouvindo aqui, a gente faz com que ocorra essa mudança, né, interna? Legal. Bom, nós já sabemos que 55% da sua audiência vai ter dificuldade de fazer isso porque eles acham que eles não falam bem. Comunicar de forma eficaz não é falar bem. É completamente diferente disso. Né? Então, o que acontece aí? A primeira coisa é entender quais são os aspectos da comunicação e saber que sempre eu posso evoluir com isso. Então, é o primeiro passo. Quando eu quero ter um mindset afinado, que eu quero desenvolver uma mentalidade, né, onde eu me comunique melhor, primeiro eu preciso me conhecer. Eu preciso saber qual que é meu perfil de desengajamento. Então, eu sou muito agressivo quando eu falo, então tem que saber disso. Eu preciso saber quem é o outro para me comunicar com ele, né, de forma empática. Então, assim, para desenvolver essa mentalidade, primeiro eu preciso entender e saber que eu sempre posso evoluir no aspecto de comunicação. Isso é importante. Uhum. É o primeiro passo, né? E aí a gente vê aqui, por exemplo, você falou da audiência, 55% já acha que fala bem. Assim, Norma, nos meus cursos de comunicação, alguns cursos, eles são eletivos, né? Ou, por exemplo, as pessoas veem lá um cardápio de treinamentos ou de cursos que eles podem se inscrever e eles fazem a inscrição. Eu quero fazer esse curso. E tem outros cursos que são compulsórios. A oferta desse curso pode ser eletiva ou compulsória. O que é um curso compulsório aí? O gerente imediato, o líder daquela pessoa, acha que a pessoa não se comunica bem, está falhando na comunicação, e obriga o fulano a ir fazer o treinamento. Digo de saída, os treinamentos compulsórios são difíceis, tediosos, né? É obrigado, né? Nada que. Eu acho que tudo que a gente é obrigado não é. Só o fato de ser compulsório já é. Total. Não, e a pessoa chega ali falando assim, eu já sei falar, o que eu estou fazendo aqui no curso de comunicação? Eu não acho que precisa melhorar. Exato. Agora, já as pessoas que se inscrevem, né, voluntariamente, elas estão ali porque elas querem evoluir. Então o curso rola bem, é muito dinâmico, então tem uma diferença. Então a primeira coisa para uma mentalidade produtiva é se reconhecer em um aspecto que eu sempre posso evoluir. Então aí tem autoconhecimento de novo. Sempre. Né? Pois é. O autoconhecimento assim. Eu acho que toda live praticamente a gente fala nisso, né? Assim, eu não sei se eu te falei quando nos batemos no primeiro papo, eu estudo muito hoje habilidades para a vida. Né? Então, eu dou aula no mundo corporativo há muito tempo e sempre se falam das habilidades soft skills, das competências corporativas. As pessoas investem muito no desenvolvimento de carreira, mas elas esquecem de desenvolver na vida. Então, assim, as habilidades para a vida são um conjunto de 10 habilidades que, se o indivíduo desenvolver, ele vai viver bem. São 3 categorias aí, as habilidades sociais, as habilidades cognitivas e as habilidades emocionais. Então, pensa só, as habilidades sociais, comunicação eficaz, o nosso tema aqui, a empatia e os relacionamentos interpessoais, são essas 3. As habilidades cognitivas, autoconhecimento, pensamento crítico, pensamento criativo, resolução de problema e tomada de decisão. E as habilidades emocionais, manejo emocional e manejo de estresse, são essas 10 habilidades. Se o indivíduo desenvolver essas 10 habilidades, ele vai viver bem. Entendeu? Então, basicamente, isso é o segredinho, o pulo do gato. O segredo. Então, já que você falou de habilidades, eu quero aproveitar, e você não ia deixar de falar aqui um pouquinho, pelo menos, de inteligência emocional. Eu queria que você falasse um pouco da relação, porque quando a gente tem inteligência emocional, acho que a gente se comunica melhor. Eu queria que você falasse um pouco dessa relação da importância da inteligência emocional na comunicação.
Total. Não, tem tudo a ver. E faz todo sentido Não relacionado. Não Não escapou, é né? Eu prefiro chamar a inteligência emocional, como a gente conhece, de manejo de emoção, manejo emocional. O que basicamente é isso? O que é o manejo emocional? É a pessoa conseguir compreender a emoção que ela tem, conseguir compreender o que ela sente e transcrever isso em palavras. Por isso que a comunicação é muito importante para o manejo emocional. Pensa só, hoje eu estou triste. Tá, você está triste por quê? Porque eu estou triste. Beleza, mas o que te deixou triste? Não sei. Acordei de bode, assim, tá. Acordei de mau humor. Isso. Então a pessoa não consegue desenvolver ou elaborar qual é o significado da emoção para ela. E esse manejo emocional baixo faz com que a pessoa tenha dificuldade de desenvolver e trabalhar isso. Eu sempre explico assim, para as pessoas que eu comunico, e eu tenho no meu convívio. O manejo emocional é mais ou menos quando a gente é um super-herói e o nosso arqui-inimigo é um vilão invisível. Tá, se eu não consigo ver esse vilão invisível, eu não consigo combater. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é descobrir uma estratégia para ver o inimigo. Autoconhecimento, né? de novo. E aí, conhecendo essa estratégia para ver esse inimigo, eu consigo combater. A mesma coisa é a emoção. Quando eu consigo dizer, por exemplo, hoje eu estou triste porque de manhã eu tive um pensamento que me lembrou do meu irmão, isso me remeteu a uma memória triste e tal, isso me deixou mal. Então, eu consigo elaborar essa tristeza e trabalhar ela. Olha como a comunicação eficaz é importante para o manejo emocional. Se eu não sei dizer o que eu estou sentindo, como é que eu vou trabalhar? E aí tem uma questão também do equilíbrio emocional, né? Então, por exemplo, quando eu tenho uma comunicação eficaz muito boa, muito provavelmente eu vou diminuir o meu estresse. Por quê? Muito estresse que a gente tem no dia a dia vem por conta de uma comunicação ineficaz. Você abriu nossa live e falou, muitos dos problemas que acontecem nas empresas têm origem nisso. Tem uma frase do Peter Drucker, que é muito legal, diz assim, mais de 60% dos problemas administrativos têm origem numa comunicação ineficaz. E eu arrisco que talvez seja até mais que isso. Né? Então, assim, diminuindo esse estresse, diminuindo esses conflitos, logo eu vou conseguir manter um emocional mais estável, né? Então faz todo sentido. Na verdade, essas 10 habilidades elas estão muito emaranhadas aí, né? Então, por exemplo, uma resolução de problema e uma tomada de decisão vem também de uma elaboração de um problema que tem base criativa ali para sair dele. Então, está tudo ligado. Né? Legal. Tem uma pergunta aqui da Cris Godoy, falando se a autenticidade é importante. A autenticidade é muito importante, Cris. Mas aí tem uma questão que a gente tem que tomar um cuidado. Porque assim, eu conheci várias pessoas na minha vida que se achavam tão autênticas que falavam assim, eu sou muito sincero. Eu falo o que eu quiser, né? Falo o que eu quiser. Então, as pessoas extremamente autênticas, às vezes sofrem de um fenômeno que se chama sincericídio. Ela é tão sincera que ela acaba destruindo todas as relações. Então, aí tem que ter uma modalização, né? Tem que ter um afinamento dessa sinceridade para você não extrapolar, às vezes, e magoar o outro. E eu acho que assim, as pessoas não têm que perder a autenticidade, porém, ela tem que saber modalizar a comunicação, né, para o contexto que ela está. Então as pessoas falam assim, eu uso uma máscara. Usar máscara é importante, é um filtro, né? E essa máscara vai fazer com que a gente seja adequado no contexto social. Vamos pensar, eu estou numa live aqui. E você não deixa de ser honesto, que é o que você falou daqueles 3 requisitos iniciais, né? Você mantém a sua honestidade de uma forma educada, sei lá, enfim, que nome que a gente possa dar. No você mesmo, você não pode deixar essa essência escapar. Agora, pensa só, estamos aqui nessa live, né, 123 pessoas nos assistindo, e o que está acontecendo agora? O Rodrigo aqui está com uma máscara de professor, né, discutindo um tema, dando uma entrevista e tudo mais. Eu estou modalizando a minha comunicação. Que é diferente de quando eu chego em casa para ficar com meu filho, e naquele momento eu sou pai do Daniel. Deixo de ser um gerente da empresa. Imagina só, é muito chato ter um pai que é gerente, não é? Então, assim, esse pai que é gerente não consegue trocar a máscara, não consegue mudar de filtro. Agora, por exemplo, eu quando estou com os meus amigos no happy hour, sou um amigão engraçadão, contador de piadas e tudo mais. Pensa só numa reunião de trabalho, chegando lá e contando as piadas fora de hora na reunião de trabalho. Essa pessoa é inadequada. Então, assim, não pode deixar nunca de perder a autenticidade, porém tem que saber modalizar a comunicação para o contexto que você está inserido. É importantíssimo isso. Não você fica inadequado, né, na comunicação. Nossa, esse cara faz as piadas fora de hora, que inadequado. Então tem que tomar esse cuidado, tá? Legal. Eu acho que você falou até um pouco aí, quando a gente fala da forma que a gente se comunica, tem um pouco a ver até com empatia, né? Então,
eu queria, assim, a minha pergunta é quais são os impactos da empatia na comunicação? Vamos lá, vamos falar um pouco da empatia. Isso é muito importante, até porque a empatia é uma das 10 habilidades para a vida, né? Só que com a empatia aconteceu uma coisa muito curiosa. Antes de 2017, ninguém falava de empatia. Falava de empatia quem estudava empatia, quem trabalhava de alguma forma com isso no contexto diário, mas depois de 2017, com a ascensão meteórica do fenômeno coaching, todo mundo é empático. Precisa ser empático. Só que as pessoas nem sabem o que é empatia às vezes, Norma. É muito... Todo mundo se perguntar o que é empatia. O outro vai falar assim, é saber se colocar num lugar do outro. Não, você não é só isso. Claro. Você não sabe o que o outro sente, né? É impossível saber qual é a intencionalidade, saber, ou mesmo passar por situações de vida, né? A gente pega um contexto duro, assim, por exemplo, a pessoa perdeu um filho, tá? Como é que você vai ser empático, não? Como é que você vai se colocar no lugar da pessoa se nem filho você tem? Não tem como, entendeu? Então, assim, eu acho que empatia tá mais para sentir junto com o outro, e não se colocar no lugar do outro. Empatia tá mais para entender as diferenças do outro e aceitar essas diferenças. As pessoas perdem essa referência. Por exemplo, o outro tem uma característica que eu não gosto, né? Então, sei lá, isso faz ele muito diferente de mim. Eu não aceito essa característica porque eu não gosto dessa pessoa. Eu não estou sendo empático. Eu não consigo aceitar a diferença e ser plural. Isso. Então, assim, eu vejo muitos casos, quando eu estou dando aula, por exemplo, de pessoas que têm exemplos machistas, racistas, homofóbicos e se dizem empáticas. Não. Se eu não entendo a diferença do outro e não consigo aceitar, eu não sou empático. Sim. Então, isso é uma habilidade que a gente tem que desenvolver. E a comunicação, ela necessita de empatia. Por quê? Se eu não aceito o outro, considerando as diferenças, eu não vou conseguir me comunicar de forma empática. Eu não vou conseguir considerar o outro na minha comunicação. E aí, o que vai acontecer? Eu vou falar do meu jeito e os outros que me aceitem. Acabou, falhou a comunicação aí. Não é esse o objetivo. Eu tenho que sempre considerar o outro. Porque senão eu vou distanciando as pessoas do meu contexto, né, próximo. Verdade. Sem dúvida. Aí faz todo sentido. É muito importante desenvolver e trabalhar essa habilidade que é complicada de trabalhar, né? Desenvolver. Não, e falar também, eu acho que você aceitar o outro por ele ser diferente de você é super importante, né? Somente quando a gente fala no ambiente corporativo. Nas equipes a gente tem de tudo e a gente não tem... É óbvio que é muito mais fácil trabalhar com quem é parecido com você, né? Porque é muito mais prático. Mas o diferente sempre é importante, porque traz criatividade, traz uma série de outros olhares que não se, né? Que as pessoas que pensam igual, fazem igual, tudo igual, pensam da mesma forma e aí não tem nada de novo ali, né? Então, que a Cris falou, somos seres únicos, é importante lembrar disso na tal da empatia, né? Isso, Cris. Exatamente, perfeito. Exatamente, Cris, é isso aí. Eu acho que a gente podia caminhar um pouquinho, falar um pouquinho de liderança corporativa, né? Pandemia, esse distanciamento social e, assim, home office, que a gente sabe que daqui para frente vai ter, eu acredito que vai ter, as pessoas vão fazer home office híbrido, né? Mas ele veio para ficar, isso é um fato. Sim. Como, então, o líder pode se comunicar de uma forma mais efetiva? Daqui para frente, eu acho que isso vai ser mais forte, então, que tem que, assim... o líder tem que realmente aprender a lidar com isso, com esse distanciamento e ter uma comunicação assertiva à distância, né? Eu acho que aí vem uma questão muito importante, que é o fato de considerar o outro, em qualquer fenômeno comunicacional. Líder ou não, se a pessoa não considera o outro na comunicação, vai ser difícil ter uma comunicação assertiva. Então, para os líderes, é fundamental compreender quem é esse outro na relação. Quais são os anseios, os desejos, quem é essa pessoa, o que ela precisa, como é que eu amparo, como é que eu vou acolher, né, quais são as necessidades que ela tem dia a dia para desenvolver melhor. Então, primeiro eu tenho que conseguir considerar o outro. E aí, vem as dicas lá. Tem que ser direto, ativo, honesto. Então, o colaborador está com um problema em casa, ele some, não aparece nas reuniões, você acha que ele não está trabalhando ou não. Como é que você vai comunicar ou pedir presença dele de uma forma tranquila aí? Sendo honesto, direto. Como é que você está? Perguntando, se interessando por ele. Como é que está a sua dinâmica? Está tranquilo trabalhar em casa? Está difícil trabalhar aí? No começo da pandemia, quando começou a pandemia, eu desenvolvi um treinamento de boas práticas de home office e ofereci ele para as pessoas assim. Não cobrei esse treinamento, ele ficou aberto na plataforma um tempão lá,
porque estava começando a pandemia, então foi uma forma da gente ajudar. Colaborar, legal. E aí é legal porque as pessoas voltavam assim, dizendo, putz, eu tenho uma dificuldade de administrar tempo, de organizar minhas tarefas, de ter um espaço, porque as pessoas me cobram muito. Eu estou em casa, marido vem falar comigo, mãe vem falar comigo pedindo para fazer tal coisa, e eu estou trabalhando. Então, assim, saber também, como é que eu entendo a necessidade da pessoa? O que é esse contexto, estar em casa para você? Então, o líder tem que considerar isso, né? Que não é simples essa mudança, essa transição, que às vezes as pessoas sofrem com essa falta. Por exemplo, ó, eu fiz um projeto recentemente com uma empresa, né? Com uma editora, eu trabalhei mais de 20 anos na editora, né? E assim, uma coisa que surgiu de ideia foi, eu voltei para a editora ou as pessoas estão contratando pessoas novas, só que elas não conhecem as pessoas pessoalmente. Como a gente cria afinidade e oportunidade para que essas pessoas se encontrem num café virtual? Isso é importantíssimo, saber quem é o outro nesse contexto. Então, é fundamental sempre, em qualquer situação, considerar o outro. Tá? Isso, ó, o William aqui, ele está sempre nas lives aqui. Muito bacanas iniciativas positivas no período da pandemia. Parabéns. Eu também acho. Obrigado. Acho que faz toda a diferença, né? O tratamento, assim, pelo menos eu acho, na minha opinião, assim, comigo, né? E eu vejo, assim, eu participo de uns grupos, assim, foram os grandes comentários, de fato, assim, voltavam-se a isso, né? Como que, minha empresa fez isso, minha empresa fez aquilo. Então, assim, isso faz toda a diferença. Meu chefe fez aquilo, né? Pergunta como eu tô, se eu não tô bem, se eu tô bem, enfim. E a gente está vivendo um momento de privação social, né? E isso vai ter consequências sérias para o nosso desenvolvimento comportamental daqui a 1 ano, 2. Principalmente para as crianças, né, que ficaram longe da escola. Então, assim, como que vai ser o impacto disso? A gente não faz ideia ainda. Mas a ideia é como saber pelo menos amparar essas pessoas que nesse momento estão em privação social, sofrem com isso. Né? Tem pessoas que são mais introspectivas e ficar sozinho, fantástico, adoro. A pandemia é a melhor desculpa que aconteceu na minha vida, né? Mas tem pessoas que não, que a privação social faz com que elas sofram muito. Então, assim, como saber acolher essa pessoa, trabalhar isso, né? É importante. Tirar o melhor dela, né? Porque isso impacta na produtividade do trabalho também, né? Impacta muito. Isso. Eu queria fechar aqui, ó. Eu queria, pra gente fechar essa live, que tá muito boa. A gente tem, acho que aí, assunto, hein, Rodrigo, para fazer outras lives, né? Tem muita coisa. Fiquei tomando cuidado aqui com o tempo, porque, como você falou, você mandou a pauta, eu falei, não, só vou precisar de umas 4 horas. Eu falei, ai, meu Deus do céu, acho que eu fiz muita pergunta. Tomei cuidado com o tempo aqui para não me estender muito. Mas, ó, tá perfeito aqui, ó, o tempo tá ideal. Queria, assim, que você deixasse umas dicas para a nossa comunicação ser mais assertiva. Dicas práticas. Então, por exemplo, quando a gente fala em e-mail, WhatsApp, eu acho que isso é legal, assim, porque também a gente se comunica, né, dessa forma, por telefone. Então, queria que você deixasse alguma dica. Algumas, fantástico. Né? Na comunicação escrita é muito importante que a gente consiga entender quem vai ser o interpretador, né, e como a gente escreve isso. Porque na escrita tem um fenômeno linguístico que se chama polissemia, que é complicado. Por exemplo, já aconteceu com você de escrever uma mensagem por WhatsApp para alguém e a pessoa perguntar, você tá bravo? Nossa, várias, porque eu esqueço, eu falo, tum. Mas como tudo bem. Existe a forma de ler a mensagem. Então, às vezes, a pessoa lê e ela põe a própria entonação na sua voz. Ela quer entender aquela intencionalidade, ela não está com o interlocutor. Então, ela lê a mensagem e já assume que a pessoa está brava ou não, mas não era a intenção. Tomar esse cuidado é muito importante numa comunicação escrita. No e-mail, provavelmente, uma das dúvidas que as pessoas mais têm seja direto, sucinto, direto ao ponto, né? Organize isso em tópicos se o assunto é extenso, porque às vezes as pessoas começam a discorrer no e-mail ali um texto muito grande, e quem está lendo, no fim, termina sem entender nada do que aconteceu. Né? Então, a objetividade é fundamental para a comunicação ser clara. Né? Então, não fica dando volta, responde o que foi perguntado, né? Vai direto ao ponto e seja claro. Eu acho que um aspecto muito importante para ajudar na assertividade é o pensamento crítico. E aí é uma das 10 habilidades. Isso é muito difícil hoje em dia a gente desenvolver. Porque a quantidade de informação é muito grande, Norma. E aí tem alguns fenômenos sociais da psicologia social que fazem com que as pessoas errem muito. Por exemplo, tem um efeito que se chama Dunning-Kruger,
foram dois pesquisadores da psicologia social, o David Dunning e o Steven Kruger. Eles pesquisaram e descobriram o quê? Que pessoas que conhecem pouco sobre um assunto acham que sabem mais que o especialista. Então eu acho que nesse momento que a gente está vivendo hoje, tomar cuidado com a quantidade de coisa que eu consumo e como eu emito essa opinião, né? Já a pessoa que é o especialista, às vezes está passando ali pela síndrome do impostor. Ele conhece bastante, mas ele sempre sabe que tem mais para conhecer. Então ele tem mais desconfiança. Aí, vendo esse fenômeno do Dunning-Kruger, a gente percebe que as pessoas que sabem menos de um assunto acham que sabem mais que o especialista. Nossa. Vê aí hoje quantos infectologistas a gente tem, quantos virologistas aparecendo do nada, né? Todo mundo entende mais da vacina do que o próprio cara que desenvolveu a vacina. É muito louco isso. Então tem que tomar esse cuidado, esse pensamento crítico de receber informação, saber criticar com calma e devolver para quem disse, vai fazer com que você só aumente o número de amigos e não diminua. Agora, pegar uma postura não crítica de uma informação e ser muito duro com ela, vai criar barreiras naturais na comunicação. Então, eu acho que de uma forma abrangente e geral, né, sem mirar muito no espectro mais corporativo, mas de uma forma geral cuidado com esse pensamento crítico. Né? Eu acho que isso é importantíssimo. Você sabe que uma coisa que eu falo, eu até fiz um artigo falando sobre habilidades comportamentais e tal, e uma das coisas que eu falo é a questão, assim, eu vivo no mundo jurídico, né? Então, da simplicidade, que eu sou assim, a favor muito da simplicidade. Hoje é dia do advogado até, a gente ser mais simples, o advogado não querer ser tão rebuscado, sabe, na linguagem. Porque, por exemplo, eu que trabalho em empresa eu me comunico com muita gente de vários lugares, de vários, né, departamentos, enfim. E se você fizer uma linguagem muito técnica, aquilo também, a comunicação não é assertiva. Porque a pessoa não entende, ela vê aquele monte, ela não entende direito. E aí, às vezes, depois você faz, sei lá, você faz uma reunião e você fala, pô, a pessoa não entendeu o que eu falei. Então, eu acho que também essa questão de você olhar para o outro e ver como que você vai. Se você está falando com um juiz, é diferente, né? Ou com outro advogado é diferente, mas se você está falando, às vezes, com o seu cliente, né, de um escritório, enfim, também eu acho que é uma dica que eu queria deixar. Eu sempre digo para as pessoas, Norma, para elas partirem de um ponto comum, né? Eu gosto de explicar uma teoria da psicologia que se chama ZDP, do Vygotsky. A ZDP, ela começa na área de Broca e ela tem uma comunicação indireta com a área de Wernicke. Ela tem uma ligação indireta com o giro supramarginal e com o giro angular. E ela finaliza, e tem todo esse desfecho ali, no córtex auditivo primário. Do que eu estou falando? Do que eu estou falando? Aí todo mundo volta, do que ele está falando? As pessoas compreendem, no fim da fala, quando eu digo assim, córtex auditivo primário. As pessoas, ele está falando do cérebro. Foi exatamente isso que eu pensei. Aconteceu com você isso? Aconteceu. E ainda vou te falar que teve um momento que eu me perdi, assim. Sabe quando o pensamento às vezes vai e você volta para o lugar? Eu estou falando de regiões do cérebro ligadas com a linguagem, né? A área de Broca, Wernicke, giro supramarginal, são regiões desse lado aqui que estão ligadas com a linguagem. Mas aí o que acontece? Quando eu dou esse exemplo, para explicar a zona do desenvolvimento proximal do Vygotsky, que é um dos grandes teóricos da educação, as pessoas se perdem, mas elas se conectam quando eu digo córtex. Uma palavra só que remete ao cérebro. Então, assim, quando eu estou conversando com todo mundo e eu estou usando termos que ninguém está entendendo nada, todo mundo desenfaça, meu, que vontade de ir embora, estou com fome já está acabando, né? Fica sem vontade de ouvir. Agora, se eu partir de um ponto comum e ampliar, que é o que o Vygotsky ele diz aí, ó, a pessoa tem um conhecimento real, que é o que ela adquiriu de mundo, né? E quando eu conecto algo com esse conhecimento real, eu crio uma zona de desenvolvimento proximal. Eu crio uma área de conhecimento potencial e eu consigo expandir isso. Então, quando eu vou explicar alguma coisa para alguém, eu tenho que partir de um ponto comum para todos. E dali eu vou amplificando até chegar numa explicação complexa. E aí faz sentido para as pessoas. Todo mundo começa a ouvir e falar, putz, que legal, isso faz sentido mesmo. Não tinha pensado. Só que se eu chegar de cara e começar ali jogar os termos técnicos e tudo mais, todo mundo vai, né, viajar com a nossa... Então você desconecta do público e aí você não engaja as pessoas para comunicar. É a mesma coisa daquele professor que dá aula complexa, todo mundo no celular fazendo outra coisa, porque já não perdeu o que ele estava falando, né? Ou porque às vezes a aula é chata. O professor não ajuda, aí ferrou, né? Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não tem como prestar atenção. Mas é isso. Pois é. E, legal. Olha, eu acho que
acho que ficou tudo aqui, pelo menos a minha pauta aqui está totalmente... Ó, e você falou que a gente já cumpriu 1 hora, hein? Não, deu certinho. Me Deu concentrei certo. aqui para não desviando muito do assunto. Nossa, quero agradecer aqui todas essas pessoas que ainda estão aqui com a gente. Temos aí, ó, agora, 119, acho que dava para estender essa conversa, ó, Rodrigo. Por mais tempo aí. Esse Muito mesmo bom, fórum aí, ó. obrigada. Obrigado, Vamos pessoal, pela marcar audiência. marcar outros. E aí eu quero pedir, aproveitar aqui, para o pessoal entrar lá no canal do YouTube. Não sei por quanto tempo eu fico aqui no Instagram, então comecem a navegar lá no YouTube. Todas as lives aqui que passaram pelo Normalize Mais foram para o YouTube, então quem não viu, quem não pôde assistir, se preferir às vezes, porque vão usar do notebook, às vezes é mais fácil. Então, vão até lá, tem muita coisa, tem muito conteúdo bacana, só o pessoal aqui que eu sou fã, que participa aqui do meu projeto. E aí, Rodrigo, então quero de novo aqui te agradecer muito por ter topado conversar comigo sobre esse tema que eu adoro falar, que nossa, eu adoro estudar e ler, porque eu acho que eu tenho que realmente melhorar minha comunicação. E aí, uma das perguntas que eu coloquei assim, você acha que a pessoa nasce realmente sabendo se comunicar? Várias pessoas falaram que sim, que isso aí ou você nasce ou você não consegue evoluir. E aí, gente, é o seguinte, ó, sim, né, Rodrigo, podemos evoluir, é como se fosse fazendo musculação, a cada dia ali a gente vai melhorando o músculo da comunicação. Né? Como qualquer habilidade, tem que treinar, senão você tem que treinar, tem que prestar atenção, tem que ter mente aberta, né? Obrigada aqui, ó, para todo mundo, a Kátia aqui, ó, a Silmara, do meu trabalho, que está aqui também hoje, tem um monte de gente. Quero agradecer a todo mundo e é isso aí. Vamos marcar outras lives, hein, Rodrigo? Vamos nessa. Vamos nessa. Obrigado. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.